O ano é 1206. As estepes mongóis se estendem infinitamente sob um pôr-do-sol avermelhado em um enorme acampamento de tendas de feltro e cavalos de guerra. O mais temido conquistador da história se prepara para outra campanha. Gengis Khan, o homem que construirá um império que vai da Coreia até a Polônia, está sentado cercado por seus generais mais confiáveis e um exército de 100.000 guerreiros. Sua guarda pessoal, os Keshik, nunca sai do seu lado e batedores patrulham todos os acessos. Mas vamos mudar. Uma coisa escondida na escuridão, além das fogueiras do acampamento, algo que não deveria existir por mais 800 anos, se move pelas sombras. 16 Navy SEALs, um pelotão inteiro dos soldados de operações especiais marítimas mais elite da Terra, armados com armas modernas e tecnologia que pareceria pura magia. Em 1206, missão: eliminar o Grande Khan antes que conquiste metade do mundo. Então, o que acontece quando a guerra de precisão do século XXI encontra a segurança mongol do século XIII? Será que 16 soldados armados com visão noturna e táticas coordenadas conseguem penetrar no acampamento mais fortemente guardado da história medieval? Se fosse uma missão comum, com inteligência via satélite, reconhecimento por drones e helicópteros de extração de prontidão, nem haveria luta. Os SEALs saberiam onde estão os guardas, suas rotas e o local exato onde Khan dorme, mas não foi o caso aqui. Eles entram totalmente às cegas, com informações medievais, sem apoio ou retorno. Vamos ver o que caiu em 1206, 16 SEALs da Marinha divididos em 4 equipes de 4 operadores cada. Esses soldados de elite também são especialistas em guerra anfíbia, reconhecimento de longo alcance e operações não convencionais. Cada SEAL sobreviveu a um treinamento que elimina 80% dos candidatos e anos de missões especializadas. Seu equipamento é devastador. Cada operador carrega um carabina M4A1 com supressor, mira de visão noturna e designador a laser para combate a curta distância. Eles têm pistolas Glock 19 com supressor e facas de combate. 2 operadores por equipe carregam metralhadoras Mark 46 para poder de fogo sustentado. O pelotão inclui atiradores designados com rifles de precisão, capazes de disparos precisos além de 800 metros, mas o verdadeiro divisor de águas é um equipamento que não existe em 1206. Óculos de visão noturna que transformam a escuridão em luz do dia. Imagem térmica que mostra o calor corporal através das paredes das tendas, rádios avançados para comunicação silenciosa em todo o pelotão. Explosivos como o C4 que podem explodir qualquer coisa que os mongóis tenham construído. A estrutura do pelotão lhes dá enormes vantagens táticas. 4 equipes podem se aproximar de diferentes direções, criar várias distrações e coordenar operações complexas. Impossível para unidades menores. Eles podem montar posições de observação e cobertura, estabelecer perímetros de segurança e executar ataques simultâneos que sobrecarregam os sistemas de defesa. Mas há uma limitação: sem plano de extração, reforço ou reabastecimento. Na Mongólia medieval, não há como voltar para casa. Eles têm uma única chance contra o Khan, mas depois são 16 soldados modernos presos em um mundo que quer vê-los mortos. Vamos analisar o que enfrentam. Gengis Khan sobreviveu ao abandono por sua tribo, foi caçado pelas estepes e traído pelo próprio irmão de sangue. Ele é paranoico, astuto e protegido por camadas de segurança que o mantiveram vivo durante décadas de guerras tribais. Sua guarda pessoal, o Keshik, tem 10.000 guerreiros de elite que vivem e morrem pelo Khan, assassinos experientes, conquistadores de cidades e dizimadores de exércitos. Eles dormem em turnos ao redor da tenda dele, patrulham em padrões rotativos e executam qualquer um que se aproxime sem permissão. O acampamento em si é uma fortaleza sem muros. Batedores a cavalo patrulham quilômetros em todas as direções. Postos de guarda estão posicionados em cada colina e crista. Sentinelas observam de posições ocultas e cães de guerra circulam entre as tendas. Os mongóis aprimoraram a segurança móvel após gerações de ataques tribais e tentativas de assassinato. A tenda de Gengis Khan está no centro dessa defesa. Várias camadas de guardas a cercam, cada círculo sem saber a posição exata dos outros. Tendas falsas confundem possíveis assassinos. O Khan nunca segue uma rotina previsível, às vezes dormindo em locais diferentes, às vezes ficando acordado a noite toda, planejando campanhas. O pelotão dos SEALs possui vantagens inimagináveis para um assassino do século XIII. Sua visão noturna faz da escuridão, aliada dos mongóis, seu maior inimigo. A imagem térmica revela onde estão os sentinelas, quantos guardas patrulham cada rota e quais tendas têm mais calor corporal. 16. Os operadores podem estabelecer um perímetro completo ao redor da área-alvo. Eles podem posicionar atiradores em colinas distantes, cortar rotas de fuga e coordenar ataques a vários alvos ao mesmo tempo. A infiltração começa à meia-noite.
O pelotão se divide em equipes especializadas. As equipes Alpha e Bravo se aproximam pelo norte e pelo sul, enquanto a equipe Charlie estabelece posições de cobertura e observação nas colinas ao redor. A equipe Delta se prepara para invadir o perímetro interno após neutralizar as defesas externas. O primeiro desafio são os cães de guerra mongóis, criados para serem agressivos e treinados para detectar intrusos. Os operadores carregam petiscos para cães com sedativos de ação rápida. Os animais se aproximam desconfiados, aceitam a comida e desmaiam em poucos minutos. Com 4 equipes em áreas distintas, eles logo neutralizam toda a patrulha dos cães. Em seguida, eliminam os postos de sentinela. Atiradores designados com miras térmicas eliminam os vigias a 600 metros de distância. Em 1206, isso está além do alcance de qualquer arma, exceto máquinas de cerco. Os guardas não ouvem tiros, não veem clarões e seus companheiros somem na noite. Porém, a paranoia medieval vira um problema. Quando os guardas não se apresentam no horário, patrulhas de apoio investigam e reforços assumem os postos quando as sentinelas não fazem a troca de guarda. Os SEALs podem eliminar ameaças individuais, mas o sistema se adapta. No entanto, 16 operadores podem se adaptar mais rápido. Patrulhas de apoio que investigam sentinelas desaparecidos acabam emboscadas por equipes que já mudaram de posição. A mobilidade e coordenação do pelotão os mantém à frente da defesa. As equipes alcançam o perímetro interno. A imagem térmica revela o problema. Assinaturas de calor mostram guardas nas tendas, parados do lado de fora no frio e se movendo entre posições de forma irregular. A tenda do Khan mostra várias fontes de calor. Comandantes medievais entendiam que pessoas importantes precisavam de várias camadas de proteção, mas 16 SEALs podem investigar vários alvos simultaneamente. Equipe Alpha avança em direção à tenda principal. Equipe Bravo verifica o local secundário. Equipe Charlie mantém a vigilância. Equipe Delta se prepara para extração ou escalada. Explosões ecoam das fileiras de cavalos. Uma patrulha viu equipamentos estrangeiros que não pertencem ao local. Todo o acampamento entra em estado de alerta. Tambores soam, trompas tocam e milhares de guerreiros pegam suas armas. Mas os SEALs já estão dentro do perímetro defensivo, já posicionados ao redor de várias tendas-alvo. É aqui que o treinamento dos SEALs se torna decisivo. Eles não recuam quando as missões falham, adaptam-se e completam a tarefa em condições piores. A equipe Alpha atinge sua tenda-alvo com cargas de arrombamento. Armas automáticas com silenciador matam os guardas antes que eles possam dar o alarme, mas é um alvo falso. Enquanto isso, a equipe Bravo identifica o verdadeiro alvo, uma tenda menor, onde a visão térmica mostra uma única assinatura de calor importante. Cercado por guardas de elite, o verdadeiro Genghis Khan aparece, acordado, de armadura e cercado por sua guarda pessoal, os Kashik. O homem que conquistou nações estava pronto para esse ataque. Porém, a estrutura do pelotão dos SEALs oferece vantagens que unidades menores não têm. Com o ataque da equipe Alpha desviando a atenção para o lugar errado, a equipe Bravo tem rotas livres até o alvo real. A equipe Charlie pode dar apoio de sniper, enquanto a Delta corta rotas de fuga. O ataque final vira uma operação militar coordenada. Atiradores designados engajam guardas à distância, enquanto equipes de assalto se aproximam. O Khan está se movendo, cercado por escudos e corpos, mas 16 operadores podem atacar de vários ângulos simultaneamente. Tiros de precisão a longa distância são possíveis porque equipes forçam o alvo a seguir padrões de movimento previstos. Quando as distrações levam o Khan em direção a uma aparente segurança, na verdade ele está entrando em zonas de morte. Com as rotas de fuga cortadas, ele é forçado para posições de emboscada, e a batalha vira um troca de tiros em movimento pelo acampamento. Os SEALs usam poder de fogo superior e coordenação para abrir vários caminhos em direção ao Khan. Os guerreiros mongóis nunca enfrentaram inimigos que veem no escuro, se comunicam à distância em silêncio e coordenam ataques de todos os lados. Ainda assim, a quantidade importa. Mesmo soldados modernos ficam sem munição, e o treinamento avançado tem limites diante de milhares de guerreiros de elite que temem mais o fracasso que a morte. Cenário 1. O assassinato é bem sucedido. 16 operadores com táticas coordenadas superam a segurança medieval por pura superioridade militar. Genghis Khan morre, seu império cai antes de surgir e a história mundial muda para sempre. Provavelmente metade do pelotão não sobrevive, mas cumpre a missão. Cenário 2. Khan escapa por paranoia e superioridade numérica, salvando-se. Os SEALs causam muitas baixas, mas não rompem a última defesa. Eles acabam sendo dominados, mas demonstram que nem mesmo o grande Khan é invencível. Cenário 3. Sucesso parcial.
Os SEALs eliminam generais importantes e grande parte da guarda Keshik, mas o Khan sobrevive. A máquina de guerra mongol está muito danificada, mas não destruída. Realisticamente, 16 operadores contra 100.000 guerreiros ainda é uma questão de números que a tecnologia moderna não consegue superar completamente. Mas ataques coordenados, múltiplas rotas de aproximação e adaptação a situações em mudança melhoram dramaticamente suas chances. O impacto psicológico seria enorme. Guerreiros que acreditavam que seu Khan era protegido pelo céu o veriam fugir de inimigos invisíveis com armas imparáveis. O ataque mostraria que nenhum líder medieval, mesmo muito protegido, está seguro frente às capacidades militares modernas. Você acha que um pelotão completo de SEALs teria sucesso onde unidades menores falhariam? Ou os mongóis seriam muitos mesmo para 16 soldados de elite? O que acontece quando legiões romanas invadem um bunker da Segunda Guerra? Veja o vídeo na tela para descobrir. Obrigado por assistir. 10 de maio de 1940, 3 horas. O cigarro do guarda brilha laranja na escuridão. Ele está morto. Antes que ele atinja o chão, 8 sombras se movem pelos jardins de Burgov. Elas veem tudo. A visão noturna transforma o breu em claridade verde. Os guardas da SS tropeçando na escuridão não veem nada. Nem os lasers infravermelhos apontados para suas testas, nem os operadores a 40 metros de distância, nem a própria morte. Até que projéteis de 5,56 mm transformam seus crânios em névoa vermelha. Veja o que acontece ao colocar 8 Navy SEALs com equipamentos dos anos 2020 no quarto de Hitler em 1940. Silenciadores modernos disparam, corpos nazistas caem, o Führer tem 17 minutos de vida, ou será que ele tem? Se fosse uma operação normal dos SEALs, eles teriam imagens de satélite mostrando a posição de cada guarda, aeronaves de ataque. Corrente alternada, 130 sobrevoando o local. Eles saberiam o quarto onde Hitler dorme, mas não é esse o nosso problema aqui. 8 operadores, sem reforço, sem reabastecimento, sem plano de extração, que não envolva roubar um veículo dos anos 1940 e dirigir 600 milhas até a Suíça. Enquanto todas as unidades da Wehrmacht no sul da Alemanha caçam eles já sofreram baixas na Somália, Iraque, Afeganistão, Síria. Enquanto guardas alemães gritam, operadores SEAL sussurram em microfones de garganta. Guarda, canto nordeste, movendo-se para o oeste, alvo abatido, as submetralhadoras MP7 em seus quadris disparam munição perfurante que trata capacetes de aço de 1940 como se fossem papel. O treinamento deles faz com que cada SEAL atire como um campeão de tiro esportivo pelos padrões de 1940, mas o Berghof não é um alvo fácil. Hitler se cerca da Leibstandarte SS Adolf Hitler, seu regimento pessoal de guarda-costas, verdadeiros crentes selecionados pelo porte físico e treinados para o fanatismo. Eles carregam rifles. Kar-98K precisos até 500 metros e submetralhadoras MP-40. Devastadores a curta distância, eles patrulham em padrões sobrepostos desenhados por profissionais de segurança que já impediram 17 tentativas de assassinato. Ninhos de metralhadora, com MG-34 disparando 900 tiros por minuto, cobrem todas as aproximações. A SS mantém 40 homens no quartel, capazes de responder em 90 segundos. Uma guarnição da Wehrmacht fica a 8 minutos de carro. E Hitler, paranoico e imprevisível, muda de quarto aleatoriamente, às vezes dorme em seu escritório. Nem mesmo seu círculo mais próximo sabe onde ele estará. 01321. Os SEALs chegam ao perímetro externo, o primeiro posto de controle nem sabe o que os atingiu. A 200 metros fora da visão humana, mas dentro do alcance noturno, atiradores designados eliminam os 2 guardas com tiros simultâneos na cabeça. Os corpos caem atrás dos sacos de areia. A equipe se divide. Alpha segue em direção à entrada de serviço. Bravo assume o controle. Observe os lasers infravermelhos deles dançando pelas janelas, feixes invisíveis marcando os alvos. O ninho da MG-34 no terraço leste tem 3 guardas, um fumando, estragando sua visão noturna. Ele está morto antes do cigarro tocar o chão, seu municiador se vira e tiros silenciados atravessam sua garganta. O terceiro guarda só consegue soltar meio grito antes de cair com 2 tiros. Esse meio grito muda tudo. Dentro do Berghof, o observador da SS Sternben, Johann Rattenhuber, acorda assustado. Com 22 anos em segurança, ele desenvolveu instintos além da tecnologia. Tem algo errado. Ele pega o telefone para checar os postos do terraço leste. Sem resposta, os alarmes disparam, o Berghof entra em erupção, luzes inundam o terreno. A vantagem de visão noturna dos SEALs desaparece em meio ao branco ofuscante. Eles arrancam os óculos de visão noturna, trocando para a visão normal. 40 guardas da SS saem dos alojamentos, disparando MP-40S na escuridão. Eles estão criando paredes de chumbo, impedindo qualquer avanço, mas o treinamento supera o equipamento. Os SEALs não entram em pânico. Atiradores da equipe Bravo eliminam guardas da SS a 400 metros.
A equipe Alpha arromba a entrada de serviço. Um homem entra com o rifle em posição de prontidão. Um mordomo está de pé, preso com abraçadeiras plásticas. Em segundos, eles avançam pela cozinha. Sua formação tática, aprendida em Fallujah e aprimorada em Abbottabad, encontra um guarda da SS virando a esquina. Ele morre antes que o cérebro processe o que vê. Então as MG-34 começam a disparar. A guarnição da Wehrmacht chegou, não em 8 minutos, mas em 6. Soldados de infantaria descem de 2 caminhões a 300 metros, são soldados experientes que conquistaram a Polônia há 8 meses. O oficial deles, Hauptmann Erich Müller, reconhece imediatamente uma pequena equipe de infiltração que ele não ataca. Ele delimita um perímetro e dispara morteiros no prédio. Lá dentro, a equipe Alpha encontra o escritório de Hitler vazio, o quarto vazio. Eles estão ficando sem cômodos e sem tempo. Rattenuber selou o quarto do pânico, um bunker subterrâneo fortificado com paredes que exigiriam cargas de demolição. Eles não têm nem 2 minutos até ficar sem munição, anuncia o líder da equipe. Já mataram 37 guardas, mas centenas ainda chegam. Então a equipe Bravo avisa pelo rádio: movimento, linha das árvores, 200 metros, alguém está correndo da casa. Pela mira, o atirador designado vê uma figura de pijama e casaco militar, escoltada por 2 guardas. O porte físico confere, o bigode é visível mesmo à distância. Um atirador de elite da marinha acertaria um tiro a 200 metros até de olhos vendados. A mira se fixa na têmpora de Hitler. O gatilho é puxado. O crânio de Hitler explode sobre as agulhas de pinheiro da Baviera, às 3h43 da manhã, 10 de maio de 1940. Mas a equipe ainda precisa fugir. São 8 soldados de elite, com menos de 100 munições por homem, enfrentando um regimento inteiro da Wehrmacht, enquanto tentam fugir para a Suíça. Ao amanhecer, as forças alemãs mobilizam todas as unidades na Baviera. Stukas mergulham, bombardeiros vasculham as florestas e soldados de elite lutam por 6 horas. Matam mais 80 alemães, mas é simples matemática. 8 não vencem 8.000. O último operador morre a 20 km da fronteira suíça, cercado por cápsulas de munição e cadáveres nazistas. Hermann Göring assume o poder em poucas horas. A invasão da França prossegue como planejado, sem interferência de Hitler. Os generais alemães conduzem uma guerra puramente militar. Sem declaração contra a América, sem invasão da Rússia em 1941, o Holocausto nunca atinge escala industrial. A Segunda Guerra Mundial termina com uma paz negociada até 1943. Mas há outra possibilidade. E se eles precisarem muito de Hitler? Planos de guerra, códigos, estrutura de comando nazista, inteligência, vale mais do que uma bala? A equipe Alpha arromba o quarto do pânico e Bravo intercepta Hitler em fuga. Granadas de luz desorientam guardas e enforca-gatos prendem o Führer. Agora eles têm Adolf Hitler gritando e 800 soldados da Wehrmacht chegando. O líder decide, levam Hitler ao telhado e transmitem em frequência aberta. Temos seu Führer, abrir corredor até a Suíça ou ele morre. É um impasse com implicações históricas mundiais. Göring, vendo uma oportunidade, ordena que as tropas recuem. O SEAL rouba 3 veículos com Hitler amarrado no porta-malas. Eles chegam à Suíça 14 horas depois. Hitler cede sob interrogatório, revelando todos os detalhes das operações nazistas. Os aliados vencem até 1942, mas sem todo o horror do Holocausto e a derrota total da Alemanha, o fascismo não é totalmente desacreditado. A Guerra Fria inicia antes e de modo mais letal. Vamos ser absolutamente claros sobre o que realmente acontece. Mesmo após 70 anos de avanços táticos, 8 operadores não conseguem enfrentar toda a Wehrmacht. Supressores não são silenciosos, são tão barulhentos quanto britadeiras. Cada disparo mostra sua posição para centenas de inimigos. Os SEALs podem até matar Hitler nos primeiros 10 minutos, depois disso, eles estariam lutando uma batalha impossível contra ondas de reforços. Esses operadores treinam para combater insurgentes, não para recuar sob fogo por 960 km de território hostil, sem apoio aéreo ou plano de extração, além de roubar um carro e torcer. A diferença tecnológica é real, mas não é mágica. Visão noturna não funciona durante o dia. Rifles modernos ainda ficam sem balas. Coletes à prova de balas pesam 18 quilos. Cada SEAL morto significa uma arma a menos, um par de mãos a menos. Sem apoio aéreo e reabastecimento, até forças especiais modernas podem ser sobrecarregadas por muitos inimigos. A Batalha de Mogadíscio provou isso. Sem os helicópteros e o apoio, a Força-Tarefa Ranger não teria saído de lá. Então, o que acontece quando táticas do século XXI encontram números do século XX? Hitler provavelmente morre. Um tiro de 200 metros com óptica moderna é trivial, mas a equipe também morre. Na Floresta da Baviera, eles dão a vida pela chance de encerrar a Segunda Guerra Mundial 3 anos antes para tentar encerrar a Segunda Guerra Mundial 3 anos antes.
Talvez isso salve 20 milhões de vidas ou crie uma linha do tempo com o uso de armas nucleares na Europa. A principal lição não é tecnologia, e sim o funcionamento real das operações especiais. Forças especiais modernas não são sobre-humanas, atuam como multiplicadores de força graças a uma grande infraestrutura de apoio, como satélites, drones, aeronaves, redes de inteligência e meios de extração. Sem isso, até os SEALs viram só 8 caras armados contra chances impossíveis. Eles completariam a missão? Provavelmente. Mas sobreviveriam? Quase certamente não. A questão não é se 8 SEALs matariam Hitler em 1940, mas se, mesmo com vantagem tecnológica, certas missões ainda são só de ida. E em maio de 1940, com o Holocausto ainda não iniciado e os Estados Unidos ainda neutros, essa troca valeria a pena. O cigarro do guarda brilhou em laranja às 3 horas. Às 03h43, Hitler estava morto e o mundo havia mudado, mas os 8 homens que provocaram essa mudança nunca viram o novo mundo que criaram. A história não nos dá respostas, apenas mais perguntas. 21 de dezembro de 1950, 3 horas. O hálito do guarda se transforma em névoa no ar gelado. Ele está morto, antes que ela se dissipe. 16 sombras atravessam os jardins nevados da Dasha de Concivo. Eles veem tudo. A visão noturna transforma a escuridão total em claridade verde. Os guardas da NKVD tropeçando na escuridão não veem nada, nem os lasers infravermelhos apontados para suas testas, nem os operadores a 40 metros de distância, nem a própria morte. Até que projéteis de 5,56 mm transformam seus crânios em névoa vermelha. É isso que ocorre ao enviar 2 equipes completas dos SEALs no complexo de Stalin em 1950. Supressores modernos tossem, corpos soviéticos caem. O homem que matou milhões tem 17 minutos antes que o mundo mude para sempre. Isso é puramente hipotético, é claro, mas vamos explorar o que realmente aconteceria. Olha, se fosse uma operação comum dos SEALs, eles teriam imagens de satélite mostrando onde estão os guardas e canhoneiras corrente alternada, 130 sobrevoando, mas não é esse o caso aqui. 16 operadores infiltrados no interior da Rússia soviética, sem reforço que possa alcançá-los, sem plano de extração que não envolva dirigir 960 km pelo inverno até a Finlândia neutra. Enquanto todas as unidades da NKVD e divisões do Exército Vermelho caçam eles absorveram lições de Abbottabad, Mossul e Síria. Enquanto os guardas soviéticos gritam para se comunicar, os operadores SEAL sussurram nos microfones de garganta: "Guarda, canto nordeste movendo para oeste, alvo abatido." Os rifles HK-416 em suas mãos disparam munição perfurante que trata capacetes de aço de 1950 como se fossem papel. Eles veem no escuro e através da fumaça, e suas ópticas termais detectam calor corporal por paredes. Mas Concivo Dasha não é um alvo fácil. Stalin se cerca da NKVD, sua força de segurança pessoal, milhares de agentes, o aparato de segurança mais paranoico já criado. Eles carregam submetralhadoras PPSH-41 com absoluta lealdade, comprada através do terror. Eles patrulham em padrões sobrepostos desenhados pelo próprio Lavrenti Beria, e ninhos de metralhadoras com armas pesadas DSHK cobrem todas as aproximações. A NKVD mantém 300 homens no complexo imediato. Unidades do Exército Vermelho estão a 10 minutos de distância. E Stalin, que expurgou seus generais e não confiava em ninguém. Ele usa várias dachas, dorme em quartos diferentes a cada noite. Nem Beria sabe onde ele vai estar. 03h14. Os SEALs chegam ao perímetro externo, o primeiro posto de controle nem sabe o que os atingiu. A 200 metros, atiradores de precisão eliminam os 2 guardas com tiros simultâneos na cabeça. Os corpos caem na neve. A equipe divide-se em 4. Alpha e Bravo avançam para a Dasha principal. Charlie garante a segurança do depósito de veículos. Delta assume a cobertura, rifles de precisão prontos para atingir alvos a 800 metros. O ninho de metralhadora pesada no lado leste tem 5 guardas. O atirador principal da equipe Delta acerta 3 cabeças com um tiro, em 4 segundos. O 5º guarda tenta fugir, o batedor da equipe Alpha derruba ele a 180 metros. Equipes Alpha e Bravo chegam ao muro externo da Dasha. Carga de explosão posicionada 3, 2, 1. A explosão atravessa tijolo e argamassa. 12 operadores passam pela abertura, mas algo está errado. O complexo está quieto demais. De repente, as luzes se acendem. Todos os holofotes acendem simultaneamente, cegando os soldados com visão noturna. A vantagem desaparece em uma sobrecarga branca ofuscante. Eles arrancam os óculos de visão noturna justamente quando as sirenes de ataque aéreo começam a soar. É uma armadilha. O comandante da NKVD, General Ivan Sarov, já esperava por isso, ele disse. Usaram informações falsas como isca, sugerindo que Stalin estaria em cultivo esta noite.
Stalin está, na verdade, em seu apartamento no Kremlin, a 64 quilômetros daqui, mas a NKVD está aqui em peso. 300 soldados da NKVD saem de quartéis escondidos disparando PPSH-41 nos jardins. Eles estão criando paredes de chumbo forçando os americanos para as zonas de morte. Mas o treinamento supera a emboscada. Atiradores de elite da equipe Delta eliminam oficiais da NKVD a 400 metros. Primeiro os líderes, Alpha e Bravo, consolidam posições. Estamos comprometidos. Missão abortada. A equipe Charlie no depósito de veículos enfrenta 80 soldados da NKVD, mas 3 SEALs com cobertura adequada conseguem segurar. Eles formam uma zona de morte triangular. Corpos se acumulam na neve. As equipes Alpha e Bravo se movem como bisturis através do caos, avançando, cobrindo com agressividade controlada. Soldados da NKVD avançam pelas esquinas, mortos antes mesmo de perceberem a ameaça. A equipe Delta vê os flanqueadores pela visão térmica. A equipe Alpha derruba os 5 em 3 segundos. Unidades do Exército Vermelho chegam em 7 minutos. Tanques T-34 e caminhões cheios de infantaria arrombam os portões. A equipe Charlie já pôs os caminhões roubados para rodar. Alpha e Bravo abrem caminho lutando até o depósito. 2 operadores carregam rifles sem recuo Carl Gustav enquanto um T-34 se aproxima. Boom! O tanque explode em chamas. Eles entram em 2 caminhões e pisam fundo rumo à Finlândia. Atrás deles, todas as unidades da Rússia Ocidental mobilizam caças MiG-15 e acionam todo o aparato da NKVD, enquanto os SEALs avançam pelas estradas de inverno. A fronteira finlandesa está a 600 milhas de distância, 600 milhas de território hostil. Eles não reduzem a velocidade nos postos de controle. O caminhão da frente rompe as barreiras enquanto operadores fazem fogo de supressão. Na marca de 40 milhas, 2 caças Yaknov os encontram. 4 SEALs empunham mísseis Stinger. As explosões destroem os caças soviéticos, mas agora todas as unidades soviéticas sabem sua localização. Bloqueios da NKVD. A cada 32 quilômetros, unidades do Exército Vermelho convergem. Os SEALs lutam, travando batalhas em movimento por florestas congeladas. Na marca de 400 milhas, abandonam os caminhões, fáceis de rastrear, e se dividem em 4 grupos de 4. 3 grupos conseguem, um não consegue. 4 operadores são cercados, perto de Viborg, a 30 milhas da Finlândia. Eles lutam por 6 horas contra um regimento inteiro da NKVD. Quando a munição acaba, eles colocam baionetas. Nenhum sobrevive. Os soviéticos perdem 200 homens ao derrubá-los. 12 SEALs atravessam para a Finlândia em pontos diferentes ao longo de 3 dias. Atravessam para a Finlândia em vários locais durante 3 dias. Os finlandeses fingem não ver. Uma equipe de extração da CIA os leva de volta para casa. A União Soviética explode em propaganda. Os 4 americanos mortos são exibidos como prova do belicismo ocidental. Mas os SEALs capturam documentos durante a infiltração, protocolos da NKVD, procedimentos de segurança, rotações de guardas. Mais importante, mostraram que Stalin não era intocável. A paranoia se intensifica. Ele faz uma purga no aparato de segurança. A instabilidade acelera seu declínio de saúde. Morre de um derrame 3 anos antes do ocorrido em nossa linha do tempo. Sem o controle de Stalin, a crise de sucessão soviética acontece mais cedo, a luta pelo poder irrompe imediatamente, e a desestalinização começa anos antes do previsto. Mas há outra possibilidade, e se Stalin estivesse realmente em cultivo naquela noite? A equipe Alpha invade o quarto, granadas de luz e som desorientam o ditador e seus guardas, e abraçadeiras de plástico imobilizam Iosif Stalin, responsável por 20 milhões de mortes. Com 16 operadores podem lutar para sair. Atiradores da equipe Delta criam um corredor da morte. Alpha leva Iosif Stalin aos caminhões, com Bravo e Charlie dando cobertura. O líder da equipe transmite em russo. Estamos com Iosif Stalin. Abram caminho ou vejam seu líder morrer. É um impasse mexicano com implicações de fim de mundo. Beria vê uma oportunidade. Ele manda as unidades recuarem, deixando os americanos escaparem. Melhor Stalin morto do que ser expurgado por Stalin mais tarde. Os SEALs chegam à Finlândia e entregam Stalin, amarrado na caçamba, a um centro clandestino da CIA na Alemanha Ocidental. Ele cede no interrogatório devido ao choque psicológico. Ele revela tudo: programas nucleares, redes de espionagem, localizações dos gulags. As informações de inteligência mudam o rumo da Guerra Fria. Stalin morre sob custódia da CIA. 2 anos depois, a União Soviética, envergonhada e desestabilizada, volta-se para dentro. A Guerra da Coreia nunca acontece, a do Vietnã também não. Milhões de vidas mudam. Vamos ser absolutamente claros sobre o que realmente acontece. Mesmo com tecnologia avançada, eles não conseguem enfrentar o Exército Vermelho por muito tempo, e silenciadores não tornam o disparo silencioso. Cada tiro revela sua posição a milhares de inimigos.
16 SEALs podem chegar até Stalin em 20 minutos, talvez até consigam tirá-lo de lá. Mas 600 milhas pela Rússia soviética no inverno, isso é um pesadelo. Mas 16 é diferente de 8. Basta para garantir superioridade de fogo e aumentar as chances de sobrevivência ao se dividir. O que acontece quando os melhores operadores do mundo enfrentam o ditador mais paranoico da história? No melhor cenário, eles cumprem a missão e a maioria retorna, mudando a Guerra Fria para sempre. No pior caso, eles causam a Terceira Guerra Mundial. Provavelmente eles alcançam o objetivo, mas alguns não retornam para casa. A principal lição não é sobre tecnologia ou treinamento, mas sobre como funcionam as operações especiais. Unidades modernas de operações especiais não são sobre-humanas, mas multiplicadores de força que dependem de grande infraestrutura de apoio. Satélites, drones, aeronaves, redes de inteligência. Remova tudo isso e até os SEALs viram 16 homens com fuzis, encarando chances mínimas de sucesso e temperaturas abaixo de zero. Eles completariam a missão? Provavelmente. Todos sobreviveriam? A história diz que não. A questão não é se 16 SEALs poderiam capturar Stalin em 1950. É se mesmo com toda a vantagem tática, alguns alvos são protegidos por mais do que guardas. Eles são protegidos pela geografia, paranoia, inverno e pela matemática de uma equipe contra um império. A respiração dos guardas virava névoa às 3 horas. Ao amanhecer, o mundo mudara, mas os homens que o mudaram pagaram o preço, escrito em sangue na neve. A história não nos dá vitórias limpas, apenas escolhas difíceis e consequências ainda mais duras. Norte da Itália, abril de 1943. O lago de Garda brilha sob a luz do luar. A Vila Feltronelli repousa silenciosa à beira do lago, o complexo à beira do lago de Benito Mussolini, onde o ditador deposto da Itália vive sob proteção alemã. 16 SEALs da Marinha surgem da escuridão. Sem trovão, sem anúncio, apenas fantasmas com fuzis se movendo por jardins que nunca viram óculos de visão noturna ou armas silenciadas. Para este cenário, vamos supor munição ilimitada. Os SEALs usam depósitos de reabastecimento deixados por logística de viagem no tempo. Isso elimina as principais limitações das forças de operações especiais e muda totalmente o cálculo da missão. A questão é, forças especiais modernas com munição ilimitada conseguiriam capturar um ditador dos anos 1940 e retirá-lo por 320 quilômetros em território nazista? O cenário é abril de 1943. Mussolini não é mais o poderoso Duce que marchou sobre Roma, ele é um fantoche quebrado. O regime dele colapsou. O rei Vítor Emanuel o prendeu, mas paraquedistas alemães o resgataram em setembro e o tornaram chefe da República Social Italiana, um estado fantoche fascista no norte da Itália. A segurança da Vila Feltronelli não é brincadeira. Depois da prisão e do resgate de Mussolini, os alemães assumiram a proteção. Estamos falando de tropas da Waffen-SS, soldados endurecidos pela batalha, recém-chegados da Frente Oriental, 80 guardas da SS no recinto imediato, metralhadoras MG-42 cobrindo todas as aproximações. Uma guarnição da Wehrmacht está a 5 minutos e todas as estradas até as linhas aliadas estão cheias de tropas alemãs. Os SEALs têm superioridade tecnológica, visão noturna que transforma a escuridão em luz do dia. Armas que disparam mais rápido e com mais precisão do que qualquer coisa que existia em 1943, coletes à prova de balas que param tiros de fuzil, e agora, munição infinita. Eles conseguem manter tiroteios sem limite. Às 2 da manhã a operação começa. 2 sentinelas guardam o portão norte a 250 metros, 2 disparos de rifle com silenciador os derrubam simultaneamente e eles caem sem fazer barulho. A disposição do complexo é simples. Vila principal no centro, alojamentos a leste, doca de barcos no lago. A equipe se divide. 4 operadores seguram a doca, 8 vão para a vila e 4 tomam posições de cobertura. Um ninho de MG-42 observa os jardins, 3 soldados da SS operando a arma. O atirador principal da equipe de cobertura acerta 2 tiros na testa em 3 segundos. O terceiro guarda se levanta, confuso, morto, antes mesmo de perceber o que está acontecendo. A equipe de assalto chega na entrada lateral da mansão, usa gazuas para abrir a porta e a abre silenciosamente. Lá dentro, pisos de mármore e propaganda fascista. Os SEALs avançam pelos corredores em formação tática, algo que soldados alemães em 1943 nunca tinham visto. O quarto de Mussolini fica no segundo andar. 2 guardas da SS estão do lado de fora. Tropas de elite alertas perigosas. O líder dos SEALs vira à esquina. Os guardas notam o movimento e erguem suas MP-40. Muito lentos, tiros de fuzil com silenciador derrubam os 2 antes que possam gritar, granada de luz e som pela porta, bang! A equipe invade o local. Benito Mussolini se senta na cama, temporariamente cego e surdo. Ele tem 59 anos, parece mais velho, está doente.
Benito Mussolini derrotado. Você vem conosco, diz o líder da equipe. Um italiano coloca abraçadeiras plásticas e capuz. 30 segundos da invasão até garantir a segurança. Então, um oficial da SS em patrulha de rotina passa pelo quarto, vê os guardas mortos e abre fogo com sua MP-40. O corredor explode em tiroteio. O oficial é abatido, mas conseguiu disparar. Agora todo guarda da SS no complexo sabe que algo está errado. Sinos de alarme, gritos em alemão, botas batendo nas escadas. É aqui que munição ilimitada muda tudo. Os SEALs não recuam, estabelecem perímetro defensivo e mantêm posição. Quando as tropas das SS sobem as escadas, enfrentam uma parede de armas automáticas e fogo contínuo. O vão da escada vira uma zona de morte. Corpos se acumulam. Vermont Garrison chega com 2 caminhões cheios de infantaria, eles desembarcam e tentam invadir a mansão. A equipe de cobertura, em terreno elevado e com ótima visão, elimina toda a unidade. 40 soldados mortos em 3 minutos, sem restrições de munição. Os SEALs podem gastar mais, usar fogo de supressão e totalmente automático quando necessário. Eles não estão contando os tiros, eles estão vencendo. Após 30 minutos de combate contínuo, os alemães recuam. Perderam mais de 100 homens tentando retomar um prédio. Os SEALs usam a calmaria para se mover. Eles lutam até o cais, arrastando Mussolini entre eles. Tropas alemãs tentam interceptar. Rajadas de metralhadora abrem caminho, os barcos ganham vida. Soldados alemães na margem abrem fogo, os SEALs revidam, tudo isso em movimento. Com munição ilimitada, eles podem atirar à vontade. Mantendo a velocidade, chegam à margem sul. 3 caminhões civis aguardam. Agora começa a viagem de 320 km pela Itália ocupada pelos nazistas, rumo ao sul. Primeiro e segundo postos de controle. Documentos verificados, passagem liberada. Terceiro posto de controle. Um oficial da SS quer revistar os caminhões, sem preocupações com munição. A decisão é fácil. Os SEALs abrem fogo. O posto de controle é aniquilado, mas o alarme é acionado. Unidades alemãs sabem que comandos americanos operam na área. Bloqueios de estrada aparecem à frente. Os SEALs se aproximam rapidamente do bloqueio. Ao serem mandados parar, o caminhão da frente acelera. Rajadas de metralhadora dos caminhões destroem o bloqueio. Os alemães se jogam para se proteger. O caminhão rompe o bloqueio e passa, repetindo isso mais 3 vezes. Cada bloqueio é destruído por fogo automático. Na marca de 80 mil, as forças alemãs estabelecem um bloqueio sério. 50 soldados, carros blindados, armas pesadas. Os SEALs param e lutam. 16 operadores desembarcam. Mussolini segue amarrado com abraçadeiras plásticas em um caminhão. Os SEALs assumem posições de tiro e atiram sem limite de munição, e a batalha vira outro tipo de confronto. Os SEALs usam fogo de supressão para manter os alemães sob cobertura e destroem os carros blindados com fogo contínuo e direcionado. Pontos fracos, eles eliminam metodicamente cada posição defensiva. A batalha dura 2 horas. Os alemães trazem reforços. Não importa, os SEALs continuam atirando. Por fim, os comandantes alemães ordenam a retirada. Após perder uma companhia tentando deter 16 homens, os SEALs retornam aos caminhões e seguem em frente. Esse padrão se repete mais 4 vezes. As forças alemãs tentam detê-los. Os SEALs lutam com munição infinita. A superioridade de fogo torna cada confronto vencível. O impacto psicológico é devastador. As tropas alemãs começam a chamá-los de Geister mit Donnergewehr, fantasmas com armas de trovão. Histórias circulam sobre demônios americanos que atiram sem parar, matam a distâncias impossíveis e são imparáveis. Algumas unidades alemãs se recusam a enfrentá-los. Eles deixam os caminhões passarem em vez de enfrentar a morte certa. No terceiro dia, os SEALs chegam às montanhas Apeninas. As forças alemãs estabeleceram linhas defensivas nas principais estradas, com centenas de soldados, artilharia e forte oposição. Os SEALs abandonam os caminhões e seguem a pé com Mussolini. Eles avançam pelas montanhas, travando combates em movimento com patrulhas alemãs. Todo o encontro termina da mesma forma. Os alemães tentam cercá-los. Os SEALs criam um perímetro defensivo e disparam tanto que os alemães não avançam. Os SEALs rompem contato e mudam de posição. Os comandantes alemães tentam de tudo: movimentos de pinça, bombardeio de artilharia, ataques de infantaria em massa, nada funciona. Não dá para cercar um inimigo com fogo de supressão infinito. Dia 6, os SEALs chegam às linhas aliadas, com Mussolini. Todos os 16 operadores sobrevivem. Eles gastaram aproximadamente 500 mil munições durante a extração. As baixas alemãs ultrapassam 800 mortos. O valor de inteligência obtido com Mussolini é enorme, mas igualmente importante é o impacto psicológico.
Os alemães notam que operações especiais americanas conseguem entrar fundo em território inimigo, cumprir objetivos e sair mesmo com forte oposição. A moral da Wehrmacht na Itália sofre um golpe e a resistência italiana explode. Os resistentes veem que os alemães não são invencíveis, ficam mais ousados. O controle alemão sobre o norte da Itália começa a se fragmentar. Após a guerra, Mussolini enfrenta a justiça em Nuremberg. Ele é condenado e enforcado em 1946, mas vamos explorar a alternativa. E se os alemães decidirem que impedir os SEALs vale qualquer custo? A Wehrmacht mobiliza uma divisão inteira, 15.000 homens para caçar a equipe. Eles montam defesas encamadas em todas as rotas ao sul, com artilharia, blindados e aeronaves. Mesmo com munição ilimitada, 16 operadores não conseguem enfrentar 15.000 soldados ao mesmo tempo. Os SEALs são cercados nas montanhas no quarto dia. Aqui está a diferença. Eles não morrem, apenas estabelecem uma posição defensiva e resistem aos ataques por 3 dias. Onda após onda de ataques alemães, as baixas são horríveis. Milhares de alemães mortos tentando tomar uma única posição. As forças aliadas no sul da Itália, por fim, ficam sabendo da batalha e iniciam uma operação de resgate. Caças P-51 metralham as posições alemãs, bombardeios de artilharia abrem caminho, um batalhão de Rangers luta para se juntar aos SEALs. Todos sobrevivem, Mussolini é resgatado, mas o custo é uma divisão alemã inteira ficando ineficaz em combate e as forças americanas comprometendo recursos significativos para o resgate. Aqui está a realidade. Munição ilimitada não torna os SEALs invencíveis. Isso os torna muito difíceis de parar. Podem lutar por tempo indefinido, suprimir forças muito superiores em número e superar obstáculos que exigiriam retirada. Será que 16 SEALs com munição infinita conseguiriam capturar Mussolini e se retirar por 200 milhas de território inimigo? Sim, a missão se torna altamente provável, em vez de apenas possível. Todos eles sobreviveriam? Com munição ilimitada, as taxas de sobrevivência aumentam muito. Eles conseguem sair de situações normalmente fatais. Eles podem ser agressivos em vez de cautelosos. A principal ameaça não é a falta de balas. São números esmagadores em um terreno onde munição ilimitada não faz diferença, sendo cercado em campo aberto por milhares de soldados com apoio de artilharia. Mas em 1943, a Itália, com um terreno montanhoso, limitou as forças alemãs. Com resposta rápida e vantagens das armas modernas e visão noturna, os SEALs provavelmente completariam a missão com mínimas baixas. 16 operadores com munição ilimitada não são imparáveis, mas a Wehrmacht não consegue enfrentá-los sem comprometer recursos de que não pode abrir mão. A história não liga para munição ou quantidades, só para resultados finais. Aqui está Mussolini sob custódia aliada, centenas de alemães mortos e a prova de que operações especiais americanas realizam o impossível.